te encontra amanhã. Meu carro tem banco decoro. Não, esqueça. Olha, vamos falar hoje de um assunto tão sério e tão importante. Doutor Leandro Teles está mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Tudo ótimo. Vamos falar sobre depressão. E por mais que a gente fale, gente, hoje tem tantos tratamentos, ainda é tão grande o número de pessoas deprimidas, né, doutor Leandro? É um absurdo. A gente tem uma epidemia crescente, muita gente com depressão, e isso gera muito impacto para o indivíduo, para a família e para toda a sociedade. Mas qual a diferença de uma tristeza profunda? Porque uma coisa a gente está triste. Aconteceu alguma coisa que te deixou triste profundamente. Outra coisa é você ficar e estar deprimido. Como saber cada momento da vida o que significa? Isso é algo completamente diferente. Depressão é um estado emocional, geralmente ele é reativo a um evento. Então ele é direcionado a esse evento, ele é proporcional a esse evento e ele passa. Então eu estou triste com alguma coisa, eu supero e passo. A depressão não. A depressão ela tem uma tristeza sem fim, ou sem motivo, ou totalmente desproporcional aos motivos, ela é persistente. E ela não vem só com tristeza, ela vem com sentimentos negativos, dificuldade de sentir prazer, alterações do metabolismo, alteração de hormônio, alteração do sono, da parte sexual, do alimento. É alguma coisa que dura mais que 2 semanas e tem impacto na qualidade de vida. Então, tristeza, ela é direcionada. Eu funciono bem nas outras coisas que não estão relacionadas àquele tema. Eu fico triste alguns dias, eu supero. Agora, a depressão não. Depressão, ela altera até a sua crítica, a sua parte intelectual, e ela é cruel porque ela também atrapalha o seu mecanismo de reagir. Então ela debilita, né? Ela debilita, porque você às vezes não reconhece o próprio sintoma e você fica impotente. E você sofre com a doença e sofre com preconceito das pessoas pela ignorância, né? Porque as pessoas entendem de tristeza. Todo mundo já ficou triste. Sim, mas a gente não entende de depressão, só quem sentiu. Então a gente julga o outro com a nossa régua emocional. E aí a gente faz a pessoa sofrer 2 vezes. É como se a depressão não existisse de fato, como Todo se a mundo pessoa tivesse fala. corpo mole. Depressão como assim? Vamos reagir, vamos sair dessa? Não. Isso funciona para tristeza. Para depressão, não. Porque a pessoa não está reativa. O cérebro está percebendo muito mais o que é negativo do que é positivo. Não se trata de depressão com shopping, com compras, com cinema, A tristeza, com sim. força de vontade. Tristeza, sim. Você dá uma enganada, tira o foco. Como o cérebro está apto a reagir, ele vai reagir melhor. Depressão, o buraco é mais embaixo. Doença complexa, exige medidas complexas para solucionar. A gente tem uma dúvida de telespectador, ó, que mandaram para o nosso site. Você pode mandar também as suas, tanto por escrito como em vídeo, como fez a Cristina. Legal. Vamos ver aqui. Vamos lá. Boa tarde, o meu nome é Cristina, eu moro na região da saúde. Eu gostaria de saber se a depressão ela tem fundo hereditário. Muito obrigada. A depressão tem um fundo hereditário? Eu volto, o doutor Leandro vai dizer se sim ou se não. Será, doutor Leandro Teles, se a dúvida da Cristina é essa, se existe uma hereditariedade em depressão? Existe? Primeira dúvida é excelente, né? É Boa, bacana a nossa telespectadora entrar aí num vídeo, né? É muito melhor. É muito melhor. Que a gente consegue ver, né, o jeitão da Sim. pessoa. Agora, a pergunta dela é boa e a resposta é sim. Existe sim um componente genético, hereditário, bem consolidado já nos estudos científicos. Quem tem familiares com depressão tem um risco aumentado. Agora, não é 100% genética. Ela, como é uma doença complexa, também tem causas complexas. Ela depende de genética, predisposição, depende de estilo de vida, depende de traumas de vida, de método de criação. Então, na verdade, é um mix de fatores genéticos e ambientais. Mas é uma doença orgânica, é uma doença biológica. O cérebro está alterado. Quimicamente, A conversa entre os neurônios está alterada. Menos serotonina, baixa da dopamina, mecanismo de prazer, recompensa, baixa adrenalina, falta de entusiasmo, de motivação, de energia. Então, quem passa está tendo uma alteração orgânica cerebral. Aí sim a complexidade da doença, né? Toda a complexidade e, como eu falei, a causa é complexa. Não dá para você dizer que é só genético ou que é só ambiente. Né? Tem gente que passa pelos mesmos problemas e não desenvolve depressão. Depende de predisposição. A genética te torna mais susceptível. Se você vai desenvolver ou não, vai depender do seu histórico de vida. Então, agora, daí, como a gente imaginar que existem crianças que são deprimidas? Para você Porque o ver. histórico de vida, ela ainda está no começo de vida, né? Isso.
Então você fala assim, a pessoa não passou às vezes por nada, nem tem tanta responsabilidade, já tem depressão. Olha como a forma pode ser biológica e genética. E o que você falou é verdade. Tem criança deprimida, adolescente, adulto e idosos, né? Agora tem pessoas que têm uma tendência maior. Mulheres mais, idosos têm mais depressão. Mulheres em qual fase da vida? Mulheres principalmente após os 30 anos e de forma contínua, de forma, quanto mais velha, maior a tendência. Mas aí por quê? Frustração também, às vezes, de não ter feito algo na vida que achava que poderia fazer, não ter atingido seus objetivos? Existem várias explicações. Uma delas é essa que você falou, psicossocial. A mulher ela é mais cobrada e ela também se cobra mais. Agora também tem questões hormonais. A própria variação, ciclo do estrógeno, torna a mulher mais suscetível. A mulher tem mais dor de cabeça, tem mais insônia, tem mais tendência à depressão. E aí tem várias fases na vida da mulher. Quando os filhos saem de casa, a própria menopausa, que seria essa perda biológica da fertilidade. Todas essas perdas podem tornar a mulher mais susceptível. Tem trabalhos que mostram até o dobro e alguns até o triplo de chances da mulher perante ao homem, né? Mas você falou bem, a parte hormonal também acaba fazendo com que a mulher, por exemplo, que tem a TPM, que tem aquelas oscilações hormonais ainda mais severas, sinta isso com mais facilidade. Com certeza, né? Tem mulheres que têm mini estados depressivos ansiosos próximo da época menstrual. Se isso você expandir para o resto do ciclo, a pessoa cai em depressão. Outra coisa, a mulher fala mais dos sentimentos. O homem, ele segura mais. Então, parte dessa estatística alterada pode ser porque o homem guarda muito e não consegue exprimir isso em forma de sintoma. Isso é uma vantagem da mulher. Ela coloca para fora com mais clareza os seus sentimentos. Atualmente está tendo uma tendência de aumento nos homens, talvez por essa questão de falar um pouco mais sobre os seus sintomas. E o machismo, né? O machismo, que eu acho que está diminuindo, tem que diminuir. O fato do homem procurar mais o médico e falar mais de sintomas mentais, sem preconceito, tudo isso aumenta o diagnóstico. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu para a gente, é da Irani. Vamos ver o que ela pergunta. A Irene. Meu nome é Irene, moro no Paraíso. Gostaria de saber se a depressão só se cura com remédio. Obrigada. Depressão só se cura com remédio, As perguntas estão boas mesmo. Eu gostei desse negócio de vídeo. Melhor, você sempre com vídeo. Vai ser acho sempre que fica um negócio mais próximo da gente, né? É verdade. A pergunta é excelente. Na verdade, o remédio ele é muito importante no tratamento. Ele foi um divisor de águas quando surgiram os antidepressivos. Muita gente tem preconceito com remédio. O remédio ele faz toda a diferença no tratamento. Mas não é só remédio. O remédio ele ajuda o cérebro a receber força para lutar contra os sintomas. Porque a luta é muito desigual. É como se você tivesse um inimigo num ringue de boxe e você tivesse amarrado ou com o olho vendado, você está desfavorável. O remédio te traz para a luta. Te equilibra nesse sentido. Então o remédio ele te devolve um pouquinho de dopamina que a doença tirou, de serotonina que a doença tirou. Depois disso é importante psicoterapia, mudança do estilo de vida, refletir sobre as causas da depressão para poder ficar sem remédio. E fica, né? O remédio não é eterno, né? Então você passa por uma fase que o remédio é importante, mas é importante que sejam feitas alterações de atividade física, sono, relações interpessoais, fortalecimento das questões sociais. É mudança de hábito de vida também. Né? Sem dúvida, porque senão você não vai alterar a sua susceptibilidade e ao menor problema você cai de novo. Falando em remédios, a gente tem um mito, vamos saber se é um mito ou uma verdade, medicamentos para depressão viciam. E aí daqui, talvez, muitas pessoas que continuam deprimidas porque acham que isso é uma verdade suprema e não querem tomar remédio de jeito nenhum, né, doutor Leandro? Eu volto e a gente vai saber se vicia, quando vicia, de que jeito vicia, se é um mito ou se é uma verdade. Mito ou verdade que medicamentos para depressão viciam? Isso é um mito absoluto, mito, né? Completo. Na verdade, isso acaba atrasando o tratamento, dificultando. A pessoa toma com culpa, né? O que vicia é álcool, são drogas, cigarro, tranquilizantes podem viciar. Agora, antidepressivos não viciam. Agora, é importante falar algumas características. Primeiro, são remédios lentos. Você começa a tomar, demora às vezes 2, 3 semanas. Tem que ir acertando a dosagem. Tem que acertar a dosagem, porque não é assim, a mesma dose para qualquer pessoa. A gente tem mais de 10 opções, dependendo do tipo de depressão. Se a pessoa é mais melancólica, ou mais apática, ou mais ansiosa, tem vários tipos de depressão diferentes. Pode ser que a pessoa se dê bem com um e não com o outro. Infelizmente, faltam alguns na rede pública. A gente tem poucas opções na rede pública. Na rede particular, o paciente tem umas opções diferenciadas. Isso é uma coisa que precisa mudar. São remédios que têm que ser usados por um tempo suficiente. O paciente não pode parar sozinho. O médico tem que parar, porque ele vai diminuindo a dose e só vai parar quando o cara tiver critérios para retirada. Então, mas aí que talvez as pessoas confundam com um vício. Primeiro, passam a enxergar a vida
colorida, como se diz, né? Como ela é. Quer dizer, todo mundo tem problema, mas não é um fardo viver. E depois, como você tem que tirar aos poucos, as pessoas falam, tira aos poucos porque vicia. Isso não é uma confusão. Disso, Na né? verdade, é porque é um remédio que age no cérebro, age alterando enzimas, receptores no cérebro. Então, ele cria uma situação e se ele for tirado abruptamente, ele vai causar sintomas de mal-estar. Mas o médico, pelo menos 6 meses, 1 ano de tratamento é o mínimo, e o médico ele vai saber a hora de tirar. Não é quando a pessoa está bem, é quando ela está bem há um tempo e já mudou o seu estilo de vida para poder ficar sem o remédio. Aí ele vai tirando devagarzinho, porque a doença ela fica na espreita. Então isso que chamam de vício, na verdade é uma dificuldade de titular ou de aumentar a dose e depois de retirar. Isso não tem nada a ver com vício real, né? Porque vício real quer dizer a pessoa nunca mais fica sem ou precisa de doses progressivas para obter o mesmo efeito, como acontece com as drogas, e isso não acontece com o antidepressivo. Mas não... Eu tenho mais medo da doença do que do remédio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem gente que também já toma há tantos anos antidepressivos e toma há tantos anos que muitas vezes não volta ao médico. Então fica tomando aquele medicamento, 20 anos, 15 anos, e depois acha que ele é uma muleta. E a pessoa tem medo de ir ao médico, porque ele pode tirar o remédio, que é para ela o que a deixa feliz, o que a faz enxergar de outro jeito, né? Por isso que é fundamental que você tenha um médico de confiança e se reporte sempre a ele. Sim. Na rede pública, infelizmente, às vezes muda o médico, às vezes o paciente realmente só renova a receita, ou até pega a receita de outra pessoa. Então, para cada pessoa, uma conduta. Tomar remédio e não mudar hábitos é o maior erro de alguém, porque você está colocando toda a responsabilidade no remédio. Né? E até um erro. Como eu falei, tem que ter terapia, tem que ter redes sociais, e aí eu não falo do Facebook, estou falando dos alicerces sociais, mudança do estilo de vida, e aí sim é possível você ficar sem remédio. Lógico, tem pessoas que têm uma tendência muito forte à depressão, e às vezes é mantida uma dosezinha baixa, porque assim, a pessoa que tem uma vez depressão, ela tem um risco de 50% de um dia ter de novo. Se ela tem a segunda vez, o risco já aumenta para 70%. É muita coisa. Então, às vezes, depois do segundo ou terceiro episódio, o médico opte por manter uma medicação, como é feito com o hipertenso, dosagem, né? como é feito com o diabético, com outras doenças, e a gente, por preconceito, acha que na depressão é diferente. Mas aí o médico tem que fazer isso, Quem não o define paciente, é o médico, né? E ele não trata a doença, ele trata o doente. Cada pessoa com depressão ela é diferente. Não tem duas pessoas com a mesma história. Então não existe receita de bolo. O tratamento ele tem que ser personalizado. E não adianta também tentar substituir essa medicação que é importante por uma acupuntura, por outras formas, porque... Claro, pode ajudar em alguns casos, mas tem casos que é o medicamento, o efeito químico dele no cérebro. A gente tem que entender que uma coisa não substitui outra. Na verdade, você pode fazer todas as atividades de relaxamento, de redução do estresse, isso vai ser adicionado, mas é importante que alguém centralize isso. A psicoterapia é fundamental, ela ajuda o remédio a sair do campo e o remédio ajuda o psicólogo também a lidar com situações complicadas da mente humana. Então, na verdade, você tem que montar um time. Você ir só com o pessoal da frente, tem que ir com multidisciplinar, né? Tem que ir com todas as armas, porque a doença, ela vem com várias armas, né? Se a gente for só com uma coisa, a gente vai perder a batalha. Bom lembrar, gente, que nem tantos anos atrás, muita gente era jogada em manicômios porque tinham um diagnóstico de loucura quando eram deprimidos num grau mais severo de depressão também, né? Perfeito o que você falou. A depressão grave, ela traz psicose, a pessoa pode ver, ouvir vozes, ter pensamentos intrusivos, a pessoa pode não conseguir sequer sair da cama, abrir a janela, a pessoa pode ter um desapego absurdo à vida. Das depressões graves, 15% pode chegar ao suicídio. Então, a depressão é uma doença grave, progressiva e potencialmente fatal. Seja diretamente, no caso do suicídio, seja indiretamente, porque ela derruba a imunidade, aumenta a pressão. Depressivos têm mais neoplasias, cânceres, têm mais infarto, têm mais insônia, são mais obesos. Então, na verdade, ela também abre porta para outras doenças que encurtam a vida, além de tirar anos produtivos da pessoa. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue ser feliz, não consegue se alimentar de boas vivências. Então, a depressão, ela tira muito do ser humano. Por isso tem que ser tratada, gente, do jeito certo. E aí não dá para ouvir conselho de vizinho, de primo, de amigo, de parente, de marido, de mulher. É o médico que tem que decidir o que tem que ser feito. O melhor conselho é você procurar ajuda especializada. Sim. É o psicólogo, é o médico, é gente que tem capacitação e habilidade em tratar esse tipo de sintoma. A família tem que estar do lado, né? Mas a própria família também é orientada pelo médico. É importante que vá na consulta junto com o paciente, que acompanhe o tratamento, que auxilie, às vezes, na questão de manter o medicamento, ajudar uma questão ou outra. Então, todo mundo tem uma parcela de
de responsabilidade, mas você não pode se privar da ajuda aí especializada. Olha, vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Lá você tem outras matérias também, não só com um assunto que a gente abordou hoje, a depressão, outros temas também. Tem os contatos do Dr. Leandro Teles. O importante é que você vá buscar uma ajuda médica sempre. E o nosso espaço aqui é para te ajudar a você se informar mais, não para substituir a visitar o médico, não, viu? O site é o www.leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. No Facebook, Neurologista Leandro Teles. Perfeito. No Instagram, Neuro Leandro Teles. E a pessoa pode realmente mandar dúvidas, sugestões de próximas pautas. Ótimo, né? Bom finalzinho de programa. Obrigada a você Kátia. também. E olha, que a gente consiga fazer esse número tão grande de brasileiros com depressão mais felizes e mais equilibrados. Tomara que né, sim, doutor? essa é a ideia. Obrigada, viu?